175 anos depois, o imperador romano Constantino supostamente se converteria ao cristianismo e usaria seu poder civil e influência para trazer as mudanças mais monumentais na fé cristã desde o tempo de Cristo. Constantino era pagão e devoto do deus Sol, o Sol Invictus. Mas supostamente viu uma cruz de luz no céu, junto com as palavras, com este sinal, vença. E naquela noite, Constantino teve um sonho no qual Cristo lhe disse que ele deveria usar o sinal da cruz contra seus inimigos. Ele ficou tão impressionado que mandou marcar o símbolo cristão nos escudos de seus soldados. E quando a Batalha da Ponte Milviana deu uma vitória esmagadora, ele a atribuiu ao Deus dos cristãos. Mas podemos perguntar, Deus deseja espalhar o Evangelho conquistando e matando a oposição? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é aqui. A partir daí, os reinos terrestres governam pela ascendência do poder físico. Mas no reino de Cristo, toda arma carnal, todo instrumento de correção é banido. Este reino é para elevar e enobrecer a humanidade. O Salvador ensinou, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. De acordo com o claro testemunho da Escritura, a conversão de Constantino deve ser questionada, pois foi depois de sua conversão que a história divulga que o suposto seguidor de Jesus assassinou um rival já derrotado. Matou sua esposa, fazendo-a ferver viva em seu próprio banho e assassinou um filho inocente. Ainda hoje, muitos historiadores e teólogos ainda consideram Constantino como um cristão genuíno, embora, depois de sua conversão, entre aspas, ele tenha se unido à Igreja e ao Estado para realizar seus fins tirânicos e sangrentos para estabelecer sua forma de cristianismo apoiada pelo Estado em uma base sólida nos territórios fragmentados do Império Romano. O profeta Daniel falou de um quarto animal que a maioria dos estudiosos identifica corretamente como Roma. Daniel escreveu, o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará e a quebrará em pedaços. Roma quebrou o mundo conhecido em pedaços, 10 especificamente, como foram representados pelos chifres deste quarto animal. Pois lemos a seguir, e os 10 chifres deste reino são 10 reis, que se levantarão, e depois deles se levantará outro, e ele será diferente do primeiro, e ele subjugará 3 reis. Os 10 chifres que sucederam Roma ou saíram deste reino foram os hunos, ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, burgúndios, érulos, anglo-saxões e os lombardos. Destes 10 reinos bárbaros em que Roma estava dividida, a maioria ainda está conosco hoje e compõe as nações da Europa moderna. Foi nessa época, quando Roma estava fragmentando, que uma grande controvérsia religiosa estava ocorrendo, ameaçando até mesmo a estabilidade do império. E Constantino mais uma vez acreditou que poderia e deveria trazer unidade por todos os meios necessários, mesmo que isso signifique redefinir o verdadeiro Deus e seu Filho unigênito. O principal entre os rivais de Constantino era Ário, um padre que acreditava que Jesus era, na realidade, o Filho de Deus, e, portanto, teve um começo no tempo. Alexandre, um bispo católico, defendeu ferozmente que Jesus era sem princípio como o Pai, e por isso eles sempre estavam em desacordo. Em 318, Ário escreveu uma carta a Eusébio, um companheiro cristão, com queixa sobre a perseguição que eles estavam recebendo das mãos de Alexandre. Ao amado homem de Deus, o fiel e ortodoxo Eusébio de Ário, injustamente perseguido pelo padre Alexandre, por causa da verdade conquistadora que você, Eusébio, também está defendendo. O bispo está severamente devastando e perseguindo-nos e movendo-se contra nós com todo o mal. Assim, ele nos expulsa de todas as cidades como homens ímpios, já que não concordamos com suas declarações públicas que sempre houve um Deus e sempre houve um Filho, como se um é pai, logo o outro é filho. Não somos capazes de ouvir esses tipos de impiedades, mesmo que os hereges nos ameacem com 10.000 mortes. Mas nós somos perseguidos porque dissemos que o Filho tem um começo, mas Deus não tem um começo.
Em vez de reprimir a oposição, a perseguição de Alexandre a Ário e aqueles como ele que acreditam que Jesus teve um princípio e foi, portanto, um verdadeiro filho, parecia alimentar ainda mais o fogo da controvérsia. Enquanto novas doutrinas concernentes à filiação de Cristo estavam sendo adotadas, Satanás estava ao mesmo tempo trabalhando para redefinir o dia de sábado. 3 anos depois, em 321 d.C., Constantino preparou o caminho para uma fé cristã oficial ao estabelecer o domingo como um dia de adoração no Código de Leis. Já era o dia em que os romanos adoravam seu deus Sol, Sol Invictus. Mas agora deveria ser consagrado na lei romana por Constantino como um dia de adoração legalmente observado. Em 7 de março de 321, a lei foi escrita, no venerável dia do Sol, que o magistrado e o povo que mora nas cidades descansem, e que todos os comércios sejam fechados. Com o sétimo dia, que é um sinal da adoração do verdadeiro Deus, desaparecendo como uma relíquia do passado, e o domingo agora sendo venerado em seu lugar e imposto por lei, a consequência, logicamente, seria que o conhecimento do verdadeiro Deus, para a qual o sétimo dia aponta, também desapareceria. Com o sétimo dia, o sábado, agora redefinido como domingo, o caminho foi aberto para redefinir o próprio Deus. E o que aconteceria a seguir dificilmente pode ser discutido. Foi a mudança mais significativa a ocorrer na religião cristã desde a morte e a ressurreição de Cristo, estabelecendo uma nova definição do Deus cristão e iniciando a perseguição contra aqueles que não concordavam. Apenas 4 anos depois que o sétimo dia, o sábado, que era um sinal da adoração do verdadeiro Deus, foi eclipsado pelo novo domingo, o Deus do sábado era um sinal de sofrer o mesmo destino do dia. Em 325 d.C., Constantino convocou o Concílio de Nicéia, com mais de 300 ilustres teólogos, sacerdotes e bispos presentes. O cerne da discussão estava focado em definir a relação entre a natureza do Pai e o Filho, e se o Filho teve ou não um começo de existência. Vários pontos de vista doutrinários dependiam dessa discussão. Ou seja, se Jesus teve um começo, ele foi de fato um verdadeiro filho, nascido de seu pai, através de algum meio desconhecido para o homem. Mas aos olhos dos bispos católicos, o que tornava Jesus divino era que ele não tinha começo. E eles começaram a acusar Ário e aqueles que acreditavam como ele de ensinar que Jesus era um ser criado. Também em discussão estava como visualizar e compreender a relação pai e filho. Deus é o Pai ou Deus é Pai e Filho? Eles são um ser ou dois? Todas essas questões dependiam do significado de uma única palavra grega. No entanto, surgiu um grande problema, pois há 2 termos em grego de fama histórica. O primeiro, homos, significando idêntico, e o segundo, homoios, que significa similar ou semelhante. Tiveram ambos como história tempestuosa. A grafia dessas palavras é muito parecida. A diferença de significado quando aplicada à divindade é desconcertante para os crentes de coração puro. No entanto, aqueles que pensariam em termos de homoiousion, ou semelhante em vez de homoiousion, ou idênticos, foram prontamente rotulados como hereges e arianos pelo clero. No entanto, quando o imperador Constantino, em plena assembleia do Concílio de Nicéia, perguntou a Ósios, o bispo-presidente, qual era a diferença entre os 2 termos, Ósios respondeu que ambos eram iguais. Com isso, todos, exceto alguns bispos, caíram na gargalhada e provocaram o presidente com heresia. Você vê, a palavra homoios, significando semelhante, teria as seguintes implicações. Isso significaria 1. Que Jesus é um ser distinto, separado do Pai. 2. Ele poderia ter um começo no tempo e, portanto, 3. Seria um filho real. A palavra homoiousion, que significa idêntico, implicaria 1. Jesus e o Pai são o mesmo ser. 2. Jesus não poderia ter começo e, portanto, 3. Não pode ser um filho ontológico, real. As diferenças teológicas entre esses pontos de vista são tão vastas que estão além do escopo deste vídeo. Basta dizer que as diferenças entre eles são amplas o suficiente para garantir que cada parte acuse a outra de heresia e idolatria. O clero romano afirmava que o cristianismo havia encontrado na palavra grega homoousios, em inglês consubstancialidade, é um termo apropriado para expressar essa relação.
Então o partido papal passou a chamar aqueles que não subscreviam este ensinamento de arianos, enquanto eles se atribuíam o título de trinitários. Circulava uma acusação errônea de que todos os que eram chamados arianos acreditavam que Cristo era um ser criado. Isso despertou a indignação daqueles que não eram culpados da acusação. Alexandre, Constantino e outros católicos não fizeram distinção entre as palavras gerado e criado, e assim acusou Ário, que acreditava que Jesus foi gerado, com o crime de acreditar que Jesus foi criado. Para eles não havia diferença, e então eles acusaram Ário de negar a divindade de Cristo. No século XVII, o teólogo Philip van Limburg escreveu: "E ainda assim, apesar de todas essas coisas, quando Alexandre faz um relato dos princípios de Ário aos bispos, ele os representa em todas as consequências que pensou adequado para extrair deles, e o acusa, Ário, de ensinar que o Filho foi feito como qualquer outra criatura, absolutamente do nada, e que, portanto, sua natureza era mutável e susceptível igualmente à virtude e ao vício, com muitas outras doutrinas insidiosas e antibíblicas que Ário claramente não parece ter mantido ou ensinado." Isso também é confirmado por Salamares Hermias Sozeman, um escritor e historiador do século V que escreveu sobre as verdadeiras crenças e obra de Ário. Ele, Ário, declarou sob juramento que sustentava a doutrina apresentadas nessa exposição. Foi o seguinte: Ário e Eusébio, presbíteros de Constantino, nosso mais piedoso imperador e o mais amado de Deus. De acordo com sua piedade, amado de Deus, ordenou, ó imperador soberano, nós aqui fornecemos uma declaração escrita de nossa própria fé e protestamos diante de Deus que nós e todos aqueles que estão conosco acreditamos no que está exposto. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, e em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que dele foi gerado antes de todos os tempos, Deus, o Verbo, por quem todas as coisas foram feitas, sejam coisas no céu ou coisas na terra. Ele veio e tomou sobre si a carne, sofreu e ressuscitou e ascendeu ao céu, de onde virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na ressurreição da carne, na vida futura, no reino dos céus. B.G. Wakeson acrescenta: é duvidoso que muitos acreditem que Cristo seja um ser criado, geralmente aqueles evangélicos que se opunham ao papado e que foram marcados como arianos confessaram tanto a divindade de Cristo quanto que ele foi gerado, não criado pelo Pai. Fiel à forma, Constantino finalmente resolveu essa disputa da mesma maneira como ele resolveu suas outras disputas, pela força. O imperador exerceu toda a sua influência para ganhar a aceitação unânime e quase conseguiu. Apenas 2 bispos se opuseram contra ele. Mas 2 dos bispos sêniores recusaram a assinar os anátemas contra Ário e foram exilados. A Enciclopédia Britânica escreveu: intimidados pelo imperador, os bispos, com apenas 2 exceções, assinaram o credo, muitos deles contra sua inclinação. Constantino considerou a decisão de Nicéia como divinamente inspirada. Enquanto ele viveu, ninguém ousou desafiar abertamente o credo de Nicéia. No livro A História do Cristianismo, volume 1, Kenneth Laroat escreveu: para impor as decisões do Concílio de Nicéia, Constantino comandou com a pena de morte por desobediência a queima de todos os livros compostos por Ário, baniu Ário e seus apoiadores mais próximos e depôs de suas sés Eusébio de Nicomeia e outro bispo que tinha estado ativo no apoio de Ário.